Voltamos com o programa Você Sabia? Hoje eu substituindo o Oswaldo, que é o cátedro desta apresentação, deste programa, falando com meu amigo Pedro Altos, mais conhecido por Pedrinho, diretor-presidente da Antares, que é uma das imobiliárias mais conceituadas da nossa região. Pedro, antes que nós fôssemos para o intervalo, eu te fiz uma pergunta perguntando como o Pedro se sente hoje tão bem consolidado, com uma marca tão consolidada, um homem de vida pública. Obviamente, tu começas respondendo esta minha pergunta falando da tua experiência política, que é muito forte, mas como tu te vês saindo da colônia, um homem sem condições, sem estudos na época, um homem precisando superar absolutamente todas as dificuldades e chegando na situação que tu estás hoje, sentado nessa cadeira, como sente, o que passa no teu coração? Olha, eu devo dizer o seguinte, a vida política, eu estou falando em política, não estou falando em politicagem. A vida política é a coisa mais linda do mundo. É coisa mais linda do mundo, não existe... Mas para aí, além da vida política e a vida do empresário, como é que tu te sente hoje? Obviamente, se o público for, e o público que conhece a história do Pedro, vai saber que é um homem político, um homem de ações, um homem que depois nós poderemos ver até alguma outra foto dele, um homem de muitas coisas realizadas. Mas o Pedro hoje, bem sucedido, como se sente? Claro que não tem como retirar a questão política da tua vida, porque ela faz parte. A tua vida e a política se exigem mutuamente. Mas como é que tu te sente hoje? Um homem realizado? Olha, eu devo dizer o seguinte, vamos falar em termos de Antares, o que ela realizou. A Antares realizou, ela foi a pioneira dos loteamentos em Lajado. Então, na época, o bairro, hoje Alto Parque, era Fenal. Aí eu discuti com o falecido Laurmira, como é que vai ser o nome, vai ser assim, vai ser assado, daí ficou Alto Parque, tudo bem. Então, se fez o Alto Parque, se fez o loteamento dos médicos. O Antares 2 foi a Rua Roberto Flash. Antares 1 era atrás da antiga Conforto. Lá foi Antares 1. E a 2 foi ali. E 3 foi do Alto Parque. E assim sucessivamente. Depois fomos para a montanha. E assim depois fomos para o Jardim do Cedro. Então se fez Centenário. Se fez muitos bairros. E como agora na vida política, como vereador, eu fiz um dos projetos mais audaciosos que um vereador possa fazer nesse país. Qual foi? A Lei do Zonamento. A Lei do Zonamento é um projeto que custa muito caro. Na época não tinha Lei de Zonamento. E daí nós fizemos. Eu tive várias pessoas que me ajudaram e que colaboraram comigo. Porque se fosse para pagar tudo, eu não teria condições. Não custou nem um centavo para o município. Nós fizemos. E eu entrei com esse projeto. Por isso eu ganhei o prêmio Alicerce, por causa desse projeto. E o ano seguinte, fizemos um projeto onde denominamos o nome dos bairros. Se discutiu bastante com as pessoas, e aí se deu o nome dos bairros. Hoje, alguns bairros foram criados depois. Floresta é um que foi criado depois, que eu não tive participação, daí já não estava mais na política também. Mas são coisas assim. E outra, que eu devo te confessar, que Lajeado era muito carente. Carente, tanto por prefeito, por políticos, em Brasília. Isso me chama a atenção. E aqui eu gostaria de fazer uma colocação. Eu fazendo um estudo daquilo que eu entendo da ciência política e o que a minha formação contribui para que eu faça, eu vejo vereadores, eu vejo os políticos muito pequenos hoje. O que eu quero dizer com isso? Sem representação política, sem uma dimensão política que saia
cidade de Lajeado, saia do Vale do Taquari, que chegue às instâncias todas do poder do Estado e que chegue ao governo federal. Os vereadores hoje, muitos políticos, mal conseguem atravessar a ponte, mal conseguem lidar com situações e demandas sociais da cidade e com organizações sociais da cidade. Vejo na tua história e de alguns políticos que foram teus contemporâneos na atividade pública, um movimento muito grande, inclusive em Brasília. Vocês conseguiam transpor essas barreiras e conseguiam trazer de Brasília realidades extremamente possíveis, o que fez com que Lajeado se tornasse o que é hoje. Muito pelo trabalho de muita gente, mas também pelo trabalho e pelo processo político de vocês. É isso mesmo? Realmente é isso. Por exemplo, eu vou contar uma historinha. Nós, um dia, eu fui convidado para convidar o governador para vir para Expo Valley. O Rogério Kappler era presidente da CIL. Daí nós fomos, presidente da CIL, mais o Leopoldo Fels, fomos até o governador. Tudo bem, chegamos ali no governador, ele queria entregar a carta, o convite, e dar o aperto de mão e se retirar. Daí eu disse, escuta, se era para mandar o convite para o governador, eu mando pelo correio. Eu quero um café, eu quero sentar. Tenho mais reivindicações para fazer. Não é só isso aí. Aí, fiz as minhas reivindicações que eu tinha por fazer. Aí depois, quando nós saímos da casa, do palácio, aí chegamos na rua, daí o Rogério disse assim, bom, isso que eu vi hoje, eu nunca esperava enxergar na minha vida. Isso que eu vi hoje. Digo, mas é verdade, mas se eu saio de Lajeado para entregar uma carta, e com tanta coisa que falta em Lajeado, a mesma coisa eu fiz em Brasília. Em Brasília, o falecido Paulo Micaroli, ele me abriu as portas, ele era secretário da Câmara Federal. Falar em Brasília, tu tens algumas fotos que são incríveis, que aparece com Ulisses Guimarães, uma figura histórica do antigo MDB, né, hoje PMDB, com Paulo Brossard. Tu estás ali no meio de políticos muito consolidados. Como era esse teu trânsito? Não, meu trânsito, quem abriu o primeiro caminho foi o meu amigo Paulo Micaroli. Ele abriu tudo, porque ele era vice-presidente, ele era secretário e o Ulisses Guimarães era presidente. Então, na realidade, quem trabalhava era o secretário. Então, o Paulo Micaroli abriu as portas, em primeiro lugar para o ministro da Justiça, que era o Paulo Brossard. E aí o Paulo Brossard me deu o secretário particular dele para abrir os outros ministérios. Aí eu fui no Almir Bazianotto, que era o Ministério do Trabalho, eu fui no ministro da Saúde, que era lá de Pernambuco, não me lembro mais agora o nome. Mas é só tu querer, ter coragem, ter vontade, porque eles são uma pessoa só também, eles não são duas. Essa é a grande realidade. Então, Lajeado, eu não sei se o Petri ou o Schumacher conheciam Brasília antes de ser prefeito. Isso eu não sei. Eu tenho quase certeza que não. Porque um dia eu cheguei lá em Brasília, eu e o Paulo Micaroli, nós íamos entrar no Ministério, aí estava o Cláudio Schumacher e o prefeito de Cruzeiro, Érico Vaia. Aí eu convidei eles para entrar junto conosco. Não, nós estamos esperando o Tarmuquista para entrar conosco. Tudo bem, se não quer entrar, não precisa, né? Então, são coisas assim, tu tem que ir lá buscar, tu vai uma vez em Brasília, tem vereador do Nordeste, tem vice-prefeito do Nordeste. Isso eu queria falar, Pedrinho, porque há milhões a fundo perdido em Brasília e precisa lá se buscar, se resgatar. Tu vês o Norte e o Nordeste o tempo inteiro fazendo presença, marcando presença. Sim. Mas isso me chamava a atenção que vocês conseguiam fazer. Vocês conseguiam ir atrás de recursos, vocês conseguiam fazer mobilizações políticas, e hoje a gente se sente tão carente de uma presença política, mesmo pela vereança, em instâncias maiores do que o próprio município. Sim. Por exemplo, quando o vereador Flávio Ferri,
ele tinha uma área ali, que hoje é Univates, que vai até Venturosa. Essa área era do Ministério do Trabalho, na área do INCRA, era do INCRA. Eu sei que o Flávio fez o início para que essa área viesse para a faculdade. E a Marisa, na época, a Marisa trabalhou muito para que viesse para a FATES. Tudo bem, hoje ela é da Univates. Não sei como é que foi o final, mas se foi a Marisa e o Flávio que conseguiram, mas o Flávio foi outro vereador que também, a ponte, tem tanta gente que fez a ponte, que conseguiu a ponte. Eu não fiz nada na ponte. Agora, o Flávio, sim. O Flávio foi o primeiro a ir a Brasília por causa da ponte. E dizem que no dia da inauguração tinha tanto padrinho que se colocasse mais uma, a ponte caía, é verdade? Foi mais ou menos isso. Eu estava lá, mas realmente foi, todo mundo tinha conseguido a ponte. Mas quando na realidade os que conseguiram não estavam lá. Tu sabes, Pedrinho, que o nosso tempo está se esgotando. Nós teremos um outro programa contigo, porque eu tenho algumas curiosidades que o nosso telespectador vai gostar de saber, inclusive dos teus jantares em Brasília, com alguns políticos, inclusive tu tocaste no Flávio Ferri com ele também. Sim. Mas nós vamos marcar um novo programa. Eu quero te agradecer por essa primeira parte, no Você Sabia, que é apresentado pelo Oswaldo, e hoje eu estou aqui tendo a honra de ocupar o lugar dele, e dizer para ti que é uma satisfação real estar contigo, sabendo da tua história política. Parabéns. Muito obrigado, tudo de bom. Espero que o povo tenha gostado disso. Vai gostar mais, porque a gente vai fazer outro programa e tu tem muita coisa para contar. Eu quero te agradecer, como eu te disse, parabéns, continua um homem lúcido, vivendo com paixão as coisas, porque tu és um exemplo para muita gente, é um exemplo para mim também. Obrigado. O programa Você Sabia fica por aqui, até o próximo. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos, www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin, 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Prontodente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Prontodente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Prontodente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. Quando o assunto é meio ambiente, a Prefeitura de Lajeado está fazendo cada vez mais e melhor. A administração municipal trabalha intensamente para melhorar a qualidade de vida dos lajadenses. O Centro de Educação Ambiental é mais um exemplo disso. O centro tem o objetivo de conscientizar as pessoas da importância de preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Entre os programas desenvolvidos está o da sacola de pano. A ação evita o uso de sacolas plásticas que prejudicam o meio ambiente. Outro programa é o da coleta seletiva, que passa por todos os bairros do município recolhendo os resíduos recicláveis. Ações como estas preparam um meio ambiente mais saudável para os futuros lajadenses. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade.